Deus com quem posso contar. Atendimento fraterno, o teu evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Música 102. Quando Cristo Me encontrou, estava longe do meu lar, perdido e sem direção, sem forças pra voltar. Quando Cristo me encontrou, pude ver seu doce olhar, me tomou em seus braços e andamos rumo ao lar. Quando não posso caminhar, quando minha fé em prova está, se estou cansado de lutar, Cristo está a me amparar. Música. Quanta música? Mais uma? Vou tocar renova no som. 96. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há
lembrar mais de ti. Música número 1, cantamos. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Cantamos. Este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito boa tarde a todos. Eu costumo falar, estão me ouvindo bem? Eu costumo falar que o Evangelho é difícil. Se fosse fácil, todos nós já estaríamos praticando desde o primeiro ensinamento de Jesus até o último. Mas nós ainda acertamos algumas vezes, outras nem tanto, outras não acertamos. Mas o importante é manter essa vontade de continuar vindo, abrindo o Evangelho, abrindo a Bíblia, vindo no sintonia, buscando a palavra. E por ele não ser tão simples assim, a gente precisa de uma concentração. Então eu vou convidar a todos para que nós possamos fechar os olhos, interrompendo assim essa nossa interação com o mundo de fora, para nos conectarmos com o nosso eu interior, para buscarmos agradecer aos mentores que nos acompanham nessa jornada, especialmente a esse irmão que Deus proporcionou a nós, para nos lembrar a cada instante dos compromissos que assumimos antes de reencarnar, para que nós possamos nessa vida, nessa nossa experiência, cumprirmos as promessas que fizemos. Nós vamos agradecer também aos mentores desta casa, que inspiram a cada um de nós esse processo renovador. Nós vamos saudar com o nosso coração em festa,
a Maria de Nazaré, pelo muito que traz ao nosso coração serenidade, harmonia, pacificação, confiança irrestrita nos desígnios de Deus, nos inspira a amar, a servir e nos eleva à presença de Jesus, à luz das nossas vidas. E nós vamos ajoelhar diante de Jesus, agradecer a sua presença entre nós, os exemplos que nos deixou, para que nós pudéssemos encontrar esse caminho, o caminho que nos leva à felicidade. A felicidade de cumprirmos as leis de Deus, totalmente exemplificadas pela sua presença, Senhor. E hoje, mais uma vez, nós queremos levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Criador. E nós pedimos que seja o nosso portador dessa prece que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E junto de Deus, dos amigos espirituais de Jesus, nós pedimos as bênçãos para a nossa reflexão de hoje. Que assim seja. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e a todos que estão aqui presentes. A nossa reflexão de hoje, mais uma vez, ela traz uma frase de uma das cartas de Paulo. Dessa vez, a um discípulo muito querido do seu coração, chamado Timóteo. Um garotinho, rapaz, que desde cedo, desde que conheceu o Evangelho, tentou e seguiu Paulo. E Paulo, só para aqueles que estão vindo pela primeira vez, porque os que não estão pela primeira vez já ouviram diversas vezes isso. Paulo foi um seguidor do Cristo, um discípulo, um apóstolo. E ele fundava igrejas, para que fosse para a divulgação do cristianismo nascente. E ele continuava a sua viagem para outros espaços e fundando outras igrejas. E no lugar onde ele fundava, sempre ficava alguém para conduzir aquele trabalho. E quando as coisas ficavam assim meio confusas, eles perguntavam a Paulo de novo o que fazer. E essas cartas eram orientações para seguir o trabalho deles. Isso aqui foi mais uma orientação que ele fez a Timóteo. E ele escreveu assim na primeira carta a Timóteo, está no capítulo 6, versículo 8, Paulo escreveu: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E aí nós vamos, quando olhamos para os nossos desafios, para aqueles instantes de dor que nós vivenciamos, nós vamos pensando: mas será tão fácil assim? Estejamos contentes quando eu tenho na minha casa um trabalho soberbo, um trabalho absoluto de cuidar, de trabalhar mais de 12, 15, 16, 20 horas por dia, de levantar várias vezes à noite para socorrer alguém, de não dormir porque eu tenho que velar por uma doença? Será que é fácil estarmos contentes? Nenhum de nós aqui é insensível com a dor alheia, nenhum de nós. Mas cabe o compromisso de nós trazermos ânimo. Porque quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, Ele não disse, você vai viver um mundo de aflições. Ele não disse isso. Ele falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque isso vai passar. Vai passar. Todas essas lutas, nós vamos extrair delas um ensinamento valioso que nos traz mais fortes.
Diz uma lenda que a ostra, ela se fecha naquela concha por causa da areia que entra. Mas a areia que entra forma a pérola, porque mesmo ela se fechando, a areia entra. E aquilo para aquela caixinha é uma agressão. E ela entra e forma o que? Uma pérola. E nós, quando essa dor passar, quando essa dor diminuir, nós seremos espíritos fortes. Muito mais fortes do que nós queremos, imaginávamos que seríamos. E Paulo, Emmanuel, aliás, para trazer para nós um pouco mais de clareza sobre essa passagem, que parece uma passagem simples, né? Se você tem alimento, se você está coberto, fique contente. Parece simples, né? Mas Emmanuel nos amplia a compreensão dizendo assim: o monopolizador de trigo não poderá abaster-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências de sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva derrama-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco, e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho de cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Eu gostaria de dividir essa reflexão de hoje em duas partes. Numa primeira parte, nós vamos falar sobre uma frase em especial que está aqui. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Numa análise assim bem primária, a gente poderia imaginar que Emmanuel está falando de caridade, de doação, de esmola. Mas, em que pese que a caridade é muito importante nos dias de hoje, a caridade maior que a gente pode fazer sempre será a do coração. E quando nós falamos assim em caridade, nós temos que lembrar que todos nós que estamos aqui, nós somos espíritas. E no livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala assim: o que é a caridade segundo a compreendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Ele não falou em esmola.
Porque a esmola, muitas vezes, pode não estar ao alcance de todos. A benevolência está. A benevolência, ela é uma atitude íntima de você se compadecer com a dor alheia. E às vezes, a dor, ela não se manifesta numa lágrima, numa reclamação. Às vezes a dor vem num grito. A gente não gosta de ouvir gritos. Nós não gostamos de que nos apontem dedos, que nos mostrem egoísmo. Não gostamos, nenhum de nós gosta. E nós nos deparamos com isso muitas vezes na nossa existência. E muitas vezes é um grito de socorro que se expressa daquela forma. E o convite de Jesus é a benevolência, a indulgência. Quem de nós, até hoje, talvez tenha alguém aí que seja assim. Eu até hoje, se eu for procurar no histórico, eu vou ter muitos exemplos. Quem de nós nunca gritou com o outro? Eu já. Tenho vergonha, mas já fiz. Hoje eu procuro não fazer, mas já fiz bastante. Com filho, então, nem se fala. Mas eu sei que o muito que eu errei e que ainda tem um caminho para percorrer, eu olho todo dia, não está nascendo asa ainda. Não está. Vai demorar. Eu sei que vai. Então, todos os dias, nós sabemos que nós ainda temos um caminho a percorrer. Como que eu vou falar, como que eu não vou ser indulgente com o erro do outro, se eu tenho ainda que caminhar? Se eu tenho ainda que vencer algumas imperfeições? Deve ser menos de 1000. Não deve ser mais de 1000, espero. Mas mesmo assim eu tenho que vencer. E perdão. Quando a gente fala em perdão, é muito difícil. Eu me lembro de uma vez que eu demorei algum tempo para compreender essa pergunta. A minha dirigente espiritual perguntou assim: você acha que Deus te perdoa? Vou fazer a pergunta para todos, não precisa responder, só pensa. Você acha que Deus te perdoa? Aí teve aquele momento de silêncio, né? Deus não perdoa. Não fiquem tristes. É porque Ele compreende. Ele sabe das nossas imperfeições. Ele sabe que foi aquilo que eu consegui fazer. Não dei conta de fazer algo melhor. Eu queria ser melhor. Eu queria usar de todo o conhecimento que eu tenho para compreender melhor um erro alheio. E acolher aquela pessoa que vem falar com a gente. Mas não dei conta. E aí explodi, gritei, sei lá o que eu fiz. Depois eu peço perdão. E quando a gente erra, aí a gente vai chorar as nossas dores, porque a gente entende as nossas imperfeições. E o passo seguinte qual é? A gente pedir perdão. E para a gente pedir perdão, a gente precisa, antes, ler o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala inteiro de perdão. Mas vale a pena ler. Porque a gente precisa de perdão e a gente tem que oferecer perdão. Nós não temos erros como é que eu vou falar? Nós temos erros que nós fizemos e que está no coração de alguém lá fazendo assim, ó. Pum, pum, pum. A gente nem sabe, às vezes, que falou alguma coisa que magoou alguém. E a pessoa está lá, às vezes, olhando a gente com com aquele olhar meio de lado, a gente não gosta nem de encarar. E a gente não sabe que fez alguma palavra torta. E muitas vezes nós não queremos perdoar e esquecemos que pode ser até que tenhamos cometido o mesmo erro com outra pessoa. E não quero nem lembrar. Então, quando a gente pensa
nisso que ele fala aqui. Por que esperas o banquete? Por que eu tenho que ter tudo? Por que eu tenho que ser perfeita? Por que eu tenho que ter asas para oferecer alguma coisa para o outro? Eu não tenho que esperar isso. Eu tenho que ser melhor hoje, com o pouco que eu já tenho hoje. Então ele não está falando de esmola aqui. Quando ele fala em banquete, não é uma mesa farta. É a completude dos nossos sentimentos em linha com a lei de Deus. Quando eu estou alinhada com as leis de Deus, eu vou fazer o melhor possível. Mas enquanto eu não estou, eu preciso fazer o melhor agora. Porque é hoje que eu posso construir o amanhã. O poder do agora. Tem um livro com esse nome, que se vocês puderem, leiam, porque vale a pena. Uma outra frase que eu gostaria de destacar aqui, para a gente pensar um pouco, é que ele fala assim: algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. E aí eu queria lembrar para nós sobre o bambu chinês. O bambu chinês, ele é uma planta que você coloca a semente na terra, rega meses, anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sem imaginar que ela já deveria ter dado fruto e vai lá cavocar a terra. No 5º ano, ele começa a despontar. Por quê? Porque ele estava se formando dentro da terra. Então, muitas vezes, nós não podemos cansar de falar, de fazer o melhor para aquele que está do nosso lado. Porque vai demorar 1 ano, 2, 3, 5, 20, uma encarnação inteira e eu não vou ver resultado. Mas eu vou desistir? Não vou. Eu não vou, porque Deus me colocou aquela pessoa ao meu lado, porque Ele sabia que eu tinha condições de fazer, na vez de Deus, ouvindo as palavras dEle, fazer com que aquele espírito crescesse. E junto eu cresceria também. Esse é o propósito divino, o crescimento de todos nós, a evolução, o aprendizado. E para a gente entender o que é essa manter o foco naquilo, no nosso aprendizado, na proposta de Deus para a nossa vida, porque nós precisamos entender isso. Existe um propósito. Não estamos aqui para acordar, trabalhar, se alimentar, passear, dormir. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para evoluir. E Deus coloca nesse nosso cenário uma moldura. A moldura são os filhos, são a casa, é o emprego, é o vizinho, é o cunhado, né? São as dificuldades, os desafios que Ele coloca junto. Porque vencendo esses desafios, nos tornamos mais fortes e aprendemos. Essa é a evolução. E eu queria lembrar que nós temos histórias de muitas pessoas que venceram desafios. Muitas. Eu, como gosto de filmes, eu vou lembrar para a gente da história do Walt Disney. Eu sei que todos conhecem. Mas o Walt Disney, em que pese mais de quantos anos que ele está aí motivando ainda pessoas, ele padeceu dificuldades. Ele foi demitido de um jornal porque ele não tinha criatividade. Ele montou um estúdio e esse estúdio quase faliu, porque as pessoas tiraram, roubaram, vamos colocar assim, os personagens que ele criava. E ele não tinha direito para garantir direitos autorais, ele não tinha dinheiro. E aí ele estava voltando para casa, de uma viagem de trem. Triste, sim, porque nós ficamos tristes, nós temos esse direito, não podemos negar. Não, eu não fiquei triste, não, eu fui... Não, não é assim. A gente tem que assumir os nossos sentimentos também dolorosos. Na tristeza dele, ele falou assim: qual é o meu foco? Eu sou uma pessoa que eu gosto de desenhar, eu gosto de criar, eu gosto de alegria. E ele foi desenhando no trem e nasceu o Mickey. Salvou ele. Salvou. Essa biografia está descrita em vários livros que falam da história dele. Essa é uma história. São 1 milhão de histórias que nós temos à nossa volta.
Com certeza, até na nossa família nós temos. Mas nós esquecemos de olhar. Então o convite que eu faço esse mês, que é um mês tão doce para todos nós, né? Tão diferenciado, é que nós possamos compreender o que a vida propõe para nós e fazermos o melhor hoje. Estar contente com aquilo que Deus nos dá, porque é um impulso renovador para todos nós. E antes de nós continuarmos, nós vamos fazer as nossas vibrações. Vibrar é deixar que o nosso pensamento se expanda. Fechamos os nossos olhos mais uma vez. Porque nós queremos desejar para o nosso planeta Terra a paz entre todos os homens, a paz entre todos os países. Queremos desejar ao nosso país a iluminação, o fortalecimento. Queremos vibrar por todas as profissões. Queremos vibrar pelas escolas, por todos aqueles que são verdadeiros amores na vida dos outros, que embelezam o dia, que trazem a cura. Vibramos por todos aqueles que estão em hospitais, em casas assistenciais, doando o melhor de si àqueles enfermos, a quem também vibramos para que tenham coragem, porque vai passar. Vibramos por aqueles que estão nesse instante nas ruas. Vibramos pelas crianças que já estão crescendo numa atmosfera de amor e de paz, para conduzir os nossos processos no futuro. Nós vamos vibrar por esta casa e por cada oportunidade que nós temos de aprender. Nós vamos vibrar por nós, pedindo a Deus que nos auxilie a colocar em prática o nosso aprendizado de cada dia. Assim seja, graças a Deus. E para nos prepararmos para receber o passe, nós vamos cantar a música 91. Acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o teu viver. Amigos invisíveis aos nossos olhos, jorram do alto energias para restabelecer toda a saúde física e espiritual, trazendo não só o equilíbrio orgânico, como a paz interior, a paz de Jesus, que traz a todos nós a certeza de que Deus nos orienta, nos conduz, ilumina os nossos caminhos e a cada dia nos oferece o seu amor, um amor que cura, um amor que conduz. Que possamos todos os dias nos lembrarmos nas preces
dos seus ensinamentos, das suas leis. Assim seja. Graças a Deus. Mostra bem cuidados contigo e com a pessoa em prova difícil. Socorristas, amigos, elevam a destra, vibrando amor, esperança e bondade. Envolvem luz enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Volta pra casa mais leve é o sinal. Mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás. Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, tudo vai melhorar, De hoje em diante, não mais sozinho te sentirás. E a nossa vitamina de hoje, eu me inspirei num filme do Walt Disney. Me inspirei também no descanso de tela de uma amiga aqui conhecida por todos, a Erone, que ela tinha como descanso de tela do computador dela, essa frase: estarmos contentes, às vezes basta isso aqui. Pense numa coisa bem boa e num instante você voa. Do Peter Pan. Mas era isso, vamos guardar isso durante a semana, né? Todos nós gostamos muito de sermos crianças, né? Faz tão bem. Então vamos pensar nisso, pense numa coisa bem boa e num instante você voa. Que Jesus vos abençoe e que sejamos nós as bênçãos que nós queremos encontrar no mundo. Uma boa semana a todos. Acho que é pilha.